Vambora para mais um esquenta da semana, né? Vamos ver, cara. Começa aí a divulgação de resultado, tanto nos Estados Unidos, não, o jornal não está noticiando, mas no Brasil também a gente começa a ter divulgação de resultado. Vamos falar aí de dividendos, dados econômicos, a importância de cada dado, né? O que a gente tem que ficar de olho, onde que vai impactar, se o dado vem alto, se o dado vem baixo, o que acontece, né? E vamos falar um pouquinho de política também, a gente precisa ficar de olho aí, não só na política, aqui no Brasil, mas no cenário também internacional, tá? Então vamos começar, já que é para falar aí um pouquinho, vamos começar aqui falando do Boris Johnson, tá? Boris Johnson renunciou aí ao cargo aí de primeiro-ministro britânico, tá? O que a gente tem que ficar ligado? Quem é que vai substituir, né? E não ficar ligado no nome, mas prestar atenção de qual perfil, né? Porque acaba gerando muita incerteza, né? Então, ver o nome que vai ser cotado para estar assumindo o lugar dele e o perfil, né? Como é que ele atua dentro entender esse posicionamento dessa pessoa aí, né? Que vai estar chegando é importante, tá? Falando um pouquinho no Brasil, Paulo Guedes vai estar, ele já confirmou a presença em audiência pública, tá? E aí é para falar sobre o preço dos combustíveis. Outro ponto importante, Paulo Guedes também vai falar sobre o planejamento, né, com relação a essa questão do combustível. Eu acho legal, porque sobre o preço aí meio que a gente já sabe, né, qual o posicionamento do Paulo Guedes. Porém, sobre essa questão do próprio planejamento, lembrando que a gente tem uma possível escassez de diesel no segundo semestre. Eu acho que esse pode ser um tema que seja falado, tá? Então vamos ficar de olho naquilo que vai ser dito, caso seja falado alguma coisa em relação ao diesel. E o Saxida foi convidado, mas ainda não confirmou presença, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí nossa segunda-feira, tá, cara? Segunda-feira, começando 5 horas da manhã, você tá dormindo, não tá um dado tão relevante, né? Você tá dormindo, no caso, eu tô dormindo, tô falando que você tá também. Não está marcado como um dado relevante, mas eu quero ficar de olho em vendas no varejo da Itália, tá? Marcelo, por que você quer ficar de olho? Eu quero acompanhar de perto como é que está a economia na Europa. A coisa lá não tá fácil, então eu quero dar uma atenção aí especial lá na Europa, tá bom? E a Itália, obviamente, acaba sendo uma economia que tem um peso importante lá no continente europeu. 8h25 nós temos o Boletim Focus, né? Fim da greve aí do Banco Central. 11h15, o Bailey vai falar, a gente vai ter discursos aí ao longo da semana, cara. Tem discurso que não mexe, né? Eles falam, mas muitas vezes não mexe no mercado. Mas o que a gente tem que ficar atento é toda vez que tem um discurso que o nosso mercado está aberto. Porque aí o grande investidor, ele tem informação antes, às vezes dá uma chacoalhada, você pode estar posicionado no day trade, o mercado dá uma chacoalhada, você acaba ficando às vezes vendido, não sabendo aquilo que está acontecendo, né? E sinceramente, eu não me preocupo quando o mercado chacoalha se eu não sei o que está acontecendo. Eu olho o gráfico, o que é que ele está me dizendo. Se ele começa a chacoalhar, a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha, sabendo que a gente tem que ter mais cautela quando a gente está no day trade, tá? Então, 11h15, pronunciamento do Bailey, fluxo cambial estrangeiro, meio-dia, né? Ok, 1h30, discurso do, não sei como é que fala, não sei se é Nigel, se é o Nigel, mas o presidente do Bundesbank, que é da Alemanha, tá? Então, 1h30, de novo, tem que ficar de olho o discurso do Williams, 3 horas da tarde, né? Ele é membro do FONC aí, então você vê que é mais, tá vendo? É mais essa questão de discurso. Segunda-feira a gente não costuma ter um calendário econômico muito pesado, né? Que movimente muito a nossa bolsa, mas os discursos podem movimentar. Toda vez que a gente tem uma ausência de dado econômico, pode ser que o discurso acabe interferindo na bolsa, né? Então essa ausência de dado acaba deixando um radar muito grande numa política, na fala de alguma pessoa importante aí, tá? E aí, por favor, coloque o despertador, porque é 8h01, não seriam 8 horas, seriam 8h01, venda do varejo, tá? Esse BRC aqui, ele nada mais é do que um consórcio, tá, de empresas ali ligadas ao varejo. Então, é um dado econômico que eu quero ver também, assim como eu quero ver na Itália, eu também quero ver no Reino Unido, tá? Novos empréstimos na China, não tem horário definido, mas eu acho legal saber. Isso vai dizer, já tinha falado antes que no Brasil a gente tem uma grande inadimplência.
a economia da China tende a estar mais fraca. Vai sair um dado ao longo da semana também para a gente acompanhar, né, como é que está essa economia na China. Tende a estar mais fraca por conta dos lockdowns. E eu acho que o empréstimo vai dizer um pouquinho, né, como é que está a população chinesa, se está endividada ou se não está, tá? Também não tem horário definido no Eurogrupo, vai ter um encontro aí, e aí é que nem um discurso. Pode haver alguma coisa, pode haver alguma fala que dê uma movimentada na Bolsa nesse sentido, tá? Falando um pouquinho de juros sobre capital próprio, né? Loja Renner pagando 16 centavos. Quem comprou até o dia 28 de junho teve direito a receber, né? E amanhã vai estar pagando aí 16 centavos. Lembrando que aquela velha historinha. Cara, 16 centavos, eu vou até abrir o Profit aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir o Profit enquanto carrega, eu vou falando com vocês. É aquela velha historinha. Cara, quer receber dividendo? Você é um acionista, né? Você é um investidor que tem foco em dividendo? Putz, cara, então será que você tem ação na carteira? Dá uma olhada em lançamento coberto, né? Começa a remunerar melhor também a sua carteira através do lançamento coberto, entendeu? Você ganha o dividendo e ainda ganha uma renda mensal por conta desse tipo de operação que você está fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui a imagem daqui, vou botar no cantinho, para vocês verem melhor. Teremos vencimento de opções, né? Nem falei isso no início, vencimento de opções na sexta-feira, tá? Mas não farei o lançamento coberto, obviamente, num prazo curto, né? Dentro do vencimento aí. Mas temos uma certa liquidez 2 meses para frente, tá? Falando aqui, jogando um pouquinho aqui para 2 meses para frente, nós temos liquidez, o que é bom para a gente estar buscando esse lançamento coberto. E ó, lançamento coberto, não estou vendo gráfico, não estou vendo nada, não estou falando que eu vou lançar esse preço, nem tem ação de Loja Renner, mas pensando aqui numa opção que tem uma certa liquidez, para você não ser exercido, ela não pode subir 5,89%, por cento, né? Até o dia 16 de setembro. Normalmente eu não espero vencimento, eu saio da operação antes, tá? Mas aqui, ó, 1,42, você está feliz em ganhar 16 centavos. Você poderia estar ganhando 1,42 ou R$1, né? Depende você vende uma opção de call e depois você compra, anula aquela obrigação e você tem lucro nessa operação, tá? Isso eu falo no meu canal, tem vídeo aí de lançamento coberto. Então, é isso, tá? Então, se você fica feliz em fazer lançamento coberto, né, com o retorno que você acaba tendo, então, você fica feliz em ter o dividendo ou juros sobre capital próprio, cara, dá uma olhada em lançamento coberto e potencializa os ganhos aí que você tem na sua carteira, tá bom? E na segunda também teremos uma sessão no Congresso Nacional para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, ficar de olho, algo que está voltado aí para 2023, né? Olhando lá para frente, vamos ver como é que vai ser aprovado isso. Beleza? Então vamos para terça-feira. Começamos então terça-feira, 5 horas da manhã, com o discurso do Cunliffe, que é membro aí do Comitê de Política Monetária do Reino Unido, tá? 5 horas da manhã. 5h30, nós temos um pronunciamento de um membro do Banco Central Alemão, né? Não vou falar Maduro, não sei como é que se fala aí, mas lembrando, discurso, pronunciamento, a gente tem que ficar de olho, porque pode ser que tenha alguma fala que tenha alguma novidade e mexa com o mercado. Normalmente, isso é mais delicado quando a bolsa está aberta, foi o que eu falei anteriormente, tá? 6 horas da manhã, nós temos o índice ZIL, de condições atuais na Alemanha, a percepção econômica ZIL, ainda não tem horário definido de projeção econômica de dado na Europa, né? E a percepção econômica, 6 horas da manhã também na Europa. Marcelo, o que é isso, cara? O que é esse ZIL? Na verdade, ele é um centro de pesquisa que ele vai estar junto aí de 350 instituições com os economistas e eles vão estar avaliando como é que está o cenário, como é que está essa percepção no médio prazo, tanto na Alemanha quanto na Europa, tá? Então, é um dado que pode vir e pode ter realmente uma oscilação, ainda mais quando a gente vê uma Europa que está pesando, né? Então, o que a gente tem que acompanhar, não só essa semana, mas nas próximas semanas, tudo que está relacionado à inflação, à taxa de juros, né? E uma inflação não só no geral, mas uma inflação em algo pontual, uma inflação de serviços, tá? Que acaba oscilando e mexendo. A parte energética temos que acompanhar também, aí, gás natural,
petróleo, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses pontos aí para as próximas semanas, do jeito que a coisa está rolando, tá? Discurso novamente do Nigel, né? 6h30 lá na Alemanha, relatório mensal do OPEP, 8 horas da manhã, cara. Isso a gente tem que prestar atenção no que pode o que pode ter de número, se está tendo muita oferta na produção, né? Eles estão produzindo muito, está gerando muita oferta, tem demanda para isso, não tem? A gente não está falando muito sobre isso, era mais na China, sobre lockdown, né? Então isso vai interferir no preço, além da guerra da Ucrânia, junto com a Rússia, né? Além dessa guerra, a produção acaba interferindo também. Você tendo lockdown, você pode produzir, mas você não tem demanda para consumir. Tudo isso vai interferir no preço. Então o relatório da OPEP é um ponto importante. 9 horas da manhã do Brasil, crescimento do setor de serviços, tá? Tanto mensal quanto anual. O mensal projetando 0,1%, né? Quase que nulo. E o anual 8,5%. Vamos ficar de olho porque tem lugar que está tendo inflação de serviço. No Brasil, é um dado que a gente pode prestar atenção, tá? Mas isso estava mais forte um pouquinho na Europa. E ainda mais vendo a questão, todo mundo recluso na Europa, quando chega aí o período de férias, e aí restaurante bombando, né? A área de serviços pesando mesmo um pouco mais, tá? Então, 1 hora, nós temos a perspectiva energética de curto prazo. Foi o que eu falei agora há pouco. Vamos acompanhar o que é essa perspectiva energética, tanto o petróleo quanto o gás natural. Tá? Então, esse ponto pode ser que acabe pesando e puxando para cima. Lembra que a inflação na Europa está ocorrendo muito por conta dessa questão energética. O gás natural subindo, as fábricas não tendo condições de manter o mesmo preço, então eles aumentam o preço para os seus clientes, né, por conta desse custo energético que está maior, tá? Então, o que nós teremos depois? 1 hora da manhã nós temos esse relatório WASDE, né? O que é isso? Oferta e demanda relacionado a produtos agrícolas, tá? Então, temos que acompanhar soja, temos que acompanhar algodão, tá? Então, coisas relacionadas a grãos a gente tem que estar acompanhando. Pode ser, e não fala, na verdade, esse relatório ele não fala só dos Estados Unidos, não, tá? Ele fala dos Estados Unidos, mas ele fala no mundo como um todo. Então, acho que já teve um impacto maior em relação a isso, a guerra da Rússia e a Ucrânia, mas, obviamente, a guerra não acabou, tá rolando aí, tende a prolongar, né? Então, a gente tem que ficar esperto aí até onde isso vai ser levado, tá? Então, 1h30, discurso do Baus, tá? Da Alemanha também, 2 horas, pronunciamento do Bailey também, falando de novo lá no Reino Unido, tá? 2 horas também, leilão americano, tá? Que é o leilão de 10 anos, que é um título que muita gente fica de olho. Lembrando que a gente está com uma taxa de juros maior nos Estados Unidos. Pode ter muito, não só o gringo, mas o próprio americano querendo correr para pegar esse leilão, tá? Analisar o resultado desse leilão é importante. E 5h30 temos estoques de petróleo. Falando de dividendos, cara, a ENDE, tá? Setor de energia, pagando dividendos na terça-feira, pagando 67 centavos, tá? Na terça-feira, nós não temos muita liquidez, eu vou mostrar aqui para vocês. Não temos muita liquidez, provavelmente, em ENDE, tá? Deixa eu colocar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui no mercado de opções, né? Para fazer uma venda de call, fazer algo do tipo, tá? Então aqui, ó. Não muito, tem, ó o volume baixo, né? O que está mais próximo aqui de 6,24 seria uma variação de 4%, tá? E aí o último negócio foi 4,12. Só para a gente fazer uma continha, 4,12 não, foi 1,12, né? E aí nós temos 1,12 dividido por 42,26. Quer dizer, pagando aí 2,65%, né? Então, deixa eu só mostrar aqui. Quando a gente pega 0,67, botar para o canto, 67,38, dividido por 42,26. Tá? Então, nós temos 1,5, né? Ó, 1,5, enquanto o lançamento coberto está pagando 2,65. Cara, e aí você pode juntar os dois, né? Vamos botar mais 2,65.
você ganharia aí, pelo menos em um mês, aí, em torno de 4% de renda passiva. Tá ruim? Não tá, né? Ruim não tá. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, falamos de End, nós temos Unifique pagando 0,4 centavos, tá? No dia 12. Essa mixaria, mas vai estar caindo na tua conta se você é acionista, tá? 4 centavinhos. E a gente tem que ficar de olho no seguinte, PEC dos auxílios, cara. Deve custar em torno de 41 bilhões, vai ser votada na terça-feira, provavelmente isso aqui seja finalizado, né? Acredito que a gente tenha um resultado na terça-feira, já definitivo, e é o segundo turno aí que vai ser votado na Câmara dos Deputados, um custo de 41 bilhões. Lembrando que isso vai pressionar a inflação, tá? Isso tende a pressionar a inflação. Então, é isso. Terça-feira, fechamos. Bora para quarta-feira. Quarta-feira virou o diazinho ali no seu relógio de pulso, né? Meia-noite a gente já começa com exportações, importações e balança comercial na China, tá? 3 horas da manhã a gente tem PIB, cara. Vai ser uma chuva de PIB 3 horas da manhã aí no Reino Unido, tá? Então a gente tem um PIB mensal, PIB anual e lá nós temos também um PIB trimestral junto com a variação trimestral, tá? Cara, olha o PIB 3 horas da manhã quando você acordar no Reino Unido. Vamos ver como é que tá a balança comercial, também teremos no Reino Unido e fora da União Europeia, tá? Pontos pra gente olhar, que são pontos importantes. Inflação, 3 horas da manhã também na Alemanha, beleza? 3 horas da manhã a gente ainda tem produção industrial não extrativa, tá, cara? O que é isso? Na verdade, essa produção industrial, ela corresponde a 80% de toda a produção no Reino Unido. Então, você vê que está 0,1% aí a projeção, né? Quase que nula também. É algo que a gente tem que ficar de olho. Quanto maior for a produção industrial, a gente tem um ponto favorável, que é uma economia que tende a estar crescendo, né? Tende a expandir. Por outro lado, todo o crescimento de economia no momento atual a gente pode estar atrelado a uma inflação e aí fica perigoso, tá? No mesmo horário, nós temos a produção industrial, então o dado vai ser mais ou menos junto, sendo que uma corresponde a 80% de toda a produção. Essa produção industrial tem um crescimento de 0,2%, tá? Inflação 15 para as 4, inflação na França, o anual está projetado 6,5%, mas a gente também vai ter a inflação mensal, tá? Inflação, falou em IPC, pensou em inflação, também conhecido como CPI aí, tá? Na Espanha não vai ser diferente, 4 horas da manhã, a inflação projetada é 1,8%, a inflação mensal, a anual está 10,2%, né? Olha a diferença que está em relação à França, né? A França está 6,5% e na Espanha está 10,2% aí, tá? 4 horas da manhã temos o índice de preços harmonizado, projetado exatamente 10% lá na Espanha, tá? Nós temos o relatório aqui de energia, cara. O que é esse relatório de energia? Na verdade, ele está atrelado ao petróleo, ele vai falar sobre o mercado de petróleo, tá? Então, não acho que possa ter grandes novidades dentro daquilo que a gente já vem acompanhando, mas, obviamente, é um dado que a gente tem que acompanhar. 5h15, discurso do McCall, membro do Banco Central Europeu, e 6 horas, produção industrial 0,2% projetado na Europa, tá? 9 horas da manhã, monitorização do PIB, né? Esse é um relatório mensal que tem no Reino Unido, mas diante de tudo que aconteceu, tudo que vai ter acontecido, 3 horas da manhã vai ser o dado que vai pesar mais, tá? Que é, obviamente, a divulgação do PIB. Isso aqui, esse dado, a gente vai estar olhando para frente em relação ao Reino Unido, tá? Vendas no varejo, 2,7 no anual e no mensal 1,1. Existe uma boa perspectiva para esse período por conta do Dia das Mães, tá? Então a gente está falando que vai ser uma divulgação do mês de maio. O emprego tem vindo um pouco melhor também, então tende a vir um dado melhor no varejo, apesar da inflação, tá? Apesar da inflação, existe uma boa perspectiva para esse dado. E outro ponto em relação ao varejo, que eu esqueci de falar, teve liberação de recurso do FGTS também, né? Então, isso tende, as pessoas pegam dinheiro e tendem a ir você vai para o varejo gastar, você não vai para uma construção civil, que o produto do negócio, obviamente, é muito maior, né? Então, o varejo, quando a gente tem pequenas injeções de recurso na economia,
né? Seja através de uma PEC de auxílio, seja através de uma liberação de FGTS, né? Seja o mercado de trabalho mais aquecido, o varejo ele responde mais rápido à economia. Tá? A construção civil não, ela tende a responder um pouco, de forma um pouco mais lenta. Falando, anteriormente falei de IPC, de inflação, e agora, cara, é chuva de dados de inflação, né? Então, inflação núcleo 0,6%, tudo que eu falar é projetado, tá? 9,5%, inflação núcleo, o anual 5,8%, né? E aí nós temos também o IPC anual aí 8,8%, projetado aí nos Estados Unidos, tá? 11,5% estoque de petróleo bruto, tá? Que isso pega preço, e 11,5% estoques de petróleo em Cushing. Esse em Cushing, ele, na verdade, esse dado aqui, ele vai balizar o preço do petróleo nos Estados Unidos, que é utilizado o WTI. O nosso não, o nosso que a Petrobras pega e tem o reajuste que acaba sendo tão polêmico, é precificado pelo Brent. Nos Estados Unidos não, é aquele WTI que a gente costuma ver também. Isso tende a dar um monitor para a gente de como é que vai ser o preço do petróleo. Lembrando que os Estados Unidos também está sentindo com a alta do petróleo lá, tá? Confiança do consumidor pela Reuters, 1 hora no Brasil, 3 horas nós temos o livro bege, tá, cara? Vai dar aí um cenário econômico em cada distrito dos Estados Unidos, tá? Balanço orçamentário federal e 8,1. Reino Unido é pontual. 8,1. Índice de preços de imóveis é um dado que falou imóvel, falou varejo, falou imóvel, tem que estar analisando que você começa a ter um sentimento da economia quando a gente pega algum dado de um desses segmentos, tá? Nós temos juros sobre capital próprio, tá? Do Banco ABC, vai estar pagando dia 13 de julho, 35 centavinhos, beleza? Não vou falar de lançamento coberto, se você achou que eu ia falar de lançamento coberto, eu não vou falar de lançamento coberto, tá? Beleza? Então fechamos aí, cara. Fechamos aí quarta-feira, vamos para quinta-feira, o que nos espera, né? Quinta-feira a gente começa 1h30 da manhã, produção industrial, tá? No Japão. 1h30 da manhã, 3h30, inflação ao produtor na Suíça. Beleza? Ficar de olho aí. Falou inflação, aquela historinha. Ficar de olho. Condições de crédito, 5h30 no Reino Unido, tá? Isso aqui vai falar a respeito da economia, tá? Se você tem, relacionado à condição de crédito, se você acha que vai ter uma inadimplência, isso muda totalmente até o posicionamento dos bancos em relação a fornecer crédito para a pessoa física, tá? O alemão que adora falar, tá? Pronunciamento aí, de novo, 8h20 do Madurer, sei lá como é que fala esse nome. IBCBR, 9 horas da manhã. IBCBR é a prévia do PIB, tá? Então, temos aí isso em março, tá? Um dado de março, meio antigo, mas uma previsão de 0,5%. Inflação ao produtor, 9h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, 0,8%. Tá? Pedido inicial de seguro-desemprego, expectativa de 235 mil. Tá? Dados importantes para a gente estar acompanhando. Inflação e pedido de desemprego, a gente tem um sentimento de como é que está a economia. 11h30 não está um dado relevante, mas eu quero acompanhar tudo que está relacionado à energia pelo momento que nós estamos vivendo. Então, assim como eu estou acompanhando na Europa, estou acompanhando também nos Estados Unidos estoque de gás natural, tá? Meio-dia, discurso do Waller, beleza? Que é aí um membro do Fed, tá? E aí começou, né, cara? 10h30, preço dos imóveis lá na China. Não tá um dado relevante, mas foi o que eu falei anteriormente, referente a varejo e construção. Beleza? São dados aí importantes que eu quero estar acompanhando, tá? Coletiva de imprensa do DNE. O que é DNE, Marcelo? Cara, nada mais é do que como se fosse um Departamento Nacional de Estatística na China. E aí ele vai falar como é que está o que ele acha sobre a economia e tem um sentimento ali também em relação à população da China, tá? Então nada mais é do que, talvez, não sei se eu posso comparar como se fosse o nosso IBGE dando uma coletiva aí, tá? 11 horas, investimento em ativo fixo na China, PIB trimestral, projeção de 0,6%, PIB anual 4,4% projetado aí, tá? Vamos ver se a questão do coronavírus, vamos ver se a questão de lockdown impactou nesse período aqui na China. Produção industrial, queda de 0,7% no mês de junho, tá? E a produção industrial acumulada aí no ano,
na China, tá? Arezzo pagando, tá? 0,63 centavos de juros sobre capital próprio. Quem comprou até o dia 1º de julho teve direito aí a tá ganhando aí esse valorzinho, tá? Arezzo, deixa eu jogar aqui para vocês darem uma olhada. A RZZ3, deixa eu carregar. O Profit tá lento agora, se não carregar não vai. Não tem liquidez, tá? Arezzo não tem muita liquidez, olha só. Volumezinho baixo, mas eu estou falando de 2, pelo menos o último negócio, né? O último negócio foi 2. Não sei se foi quando estava nessa faixa de preço, né? Preciso abrir o gráfico para estar analisando isso. Mas na faixa de 2%, né? 2,76, tá valendo, tá? E aí, considerando que eu tenho 0,63, né? 0,6349 dividido por 72,30, eu não chego nem a 1% de pagamento aí de juros sobre capital próprio, tá? Mas nada te impede, é o que eu falo, nada te impede de potencializar isso, fazendo aí o lançamento coberto. Começando a temporada de balanço, tá? A primeira a divulgar balanço vai ser a Camil, vai divulgar, provavelmente não tem horário informado, né? Isso é até comum, as empresas, muitas vezes elas não informam se vai ser na parte da manhã ou na parte da noite, mas vai estar divulgando o relatório, acredito eu, né, na parte da noite, porque sexta-feira de manhã tem a coletiva lá para estar explicando os números, tá? Então, Camil abre a temporada no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, a gente está na quinta-feira, Delta Airlines já teria divulgado o resultado, mas o que fica o foco mesmo vai ser na quinta-feira, tá? Que são os grandes bancos. Então, eles começam a dar um sentimento e um norte, né? Essa divulgação de resultado dá um norte aí em relação à economia, tá? E muita gente fica esperando sair o resultado. Então, olha só, JP Morgan, Morgan Stanley vai estar falando, o Wells Fargo e o Citi estarão falando, estarão divulgando o resultado aí, tá? Lembrando que o Wells Fargo já seria aí, e o Citi seria no pré-mercado aí sexta-feira para tá divulgando. Beleza? Fechamos então aí a nossa quinta-feira. Vamos para o nosso sextou. Começando aí o nosso sextou, 1h30 da manhã, tá? Índice de atividade terciária nos Estados Unidos aí. No Japão, tá? O que é a atividade terciária? É o comércio de bens, né? A prestação de serviços. Por característica, o Japão, ele exporta muito. Então, esse é um dado que é bom para a gente ter noção em relação à saúde econômica do Japão, tá? Então, não tá tão relevante, né? Não tá como relevante aqui, porém, licenciamento anual de automóveis, tanto anual quanto mensal, na Alemanha. Eu quero saber se a BMW está vendendo, eu quero saber se a Volkswagen está vendendo, tá? Isso vai me dar um sentimento de como é que tá a economia alemã, que a gente já sabe que não tá lá essas coisas, tá? E eu não quero só saber da Alemanha, quero saber da França também, Citroën, Peugeot, né? Tô brincando, dando o nome dessas marcas, mas eu quero saber, no geral, como é que tá a indústria automotiva, né, de carros novos, tanto na Alemanha quanto na França. 5 horas da manhã a gente tem a inflação na Itália, projetado 0,9%, tá? Projetado 0,9% e o anual 8% na Itália. Lembra que falamos de 10% na Alemanha e eu acho que a França era 6,5%, tá? Só para a gente ficar com esse número na cabeça. Balança comercial, 6 horas da manhã na Europa. E aí começa, né? 9h30 da manhã. Núcleo de vendas no varejo projetado 0,6%. Todos os dados dos Estados Unidos, tá? Preço de bens exportados, importado, índice Empire State de atividade industrial, projeção de venda no varejo e as vendas no varejo, tá? Isso daqui também tende a me dar um sinal com relação ao Fed, se ele tende a continuar apertando, né, a economia ou não, tá? O varejo vai ajudar a responder isso também. 10h15, produção industrial anual e produção industrial mensal, projetado 0,1%. Tá vendo como é que as projeções, a expectativa em relação à indústria no mundo inteiro, como é que tá baixo, cara? Não sei se vocês repararam isso, tá? Mas fica esperto aí. Empréstimos bancários no Brasil não tem data, não tem horário definido. Balanço orçamentário e superávit 10h30, tá? 11 horas, confiança do consumidor de Michigan e índice Michigan de percepção do consumidor.
tá? 11 horas da manhã, nível de estoques do varejo excluindo automóvel e nível de estoque da empresa. Pensa aqui, falou em estoque, você pensa em dinheiro, né? Se você tem dinheiro parado, se você tem uma empresa e você tem um estoque grande, você não está dando vazão àquele estoque, cara, o teu dinheiro está ali, ele está parado, né? Ele não está circulando, tá? Contagem de sondas, 2 horas. O que é contagem de sondas, tá? Eles vão ver todas as plataformas que estão operando. Então, dá um sentimento aí, plataforma operando, produção de petróleo, tá? Essa tem que ser a associação. Falando agora de juros sobre capital próprio, Banco Estadual do Espírito Santo pagando 7 centavinhos aí, tá? E aí a gente tem as ações ordinárias e as ações preferenciais, as duas pagando o mesmo valor, tá? Chus pagando 0,27, tá? 0,27 não, 0,027 pagando na sexta-feira, tanto ação ordinária quanto ação preferencial. Lembrando que sexta-feira é vencimento de opção. O índice tende a ter um volume maior, né? Então, um volume maior de negociação aí por conta do vencimento de opção. Se você trabalha com opções, não vai esperar sexta-feira para você não ser exercido, né? Então, assim, a menos que você queira ser exercido ou levar, né, ou exercer o seu direito, cara, quarta-feira você já tem que estar saindo aí da operação, porque senão começa a reduzir a liquidez. Quinta-feira fica uma liquidez menor e na sexta-feira pior ainda, tá? Então, terça, quarta-feira já dá para você estar saindo, depois começa a cair. Beleza? Cara, então é isso. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. A ideia é estar publicando esse vídeo 10h30. Se eu conseguir publicar antes, melhor, né? Então, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, porque assim que eu publicar, você acaba recebendo a notificação. Não entendeu alguma coisa? Deixa aí no comentário, me segue nas redes sociais e até o próximo esquenta, tá? Se você está querendo saber de gráfico, dá uma olhadinha aí na hora do gráfico que eu publiquei na sexta-feira. Até o próximo vídeo. Valeu!